Opi, e aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo na paz? Vamos iniciar aí nosso primeiro vídeo, né? Sobre o estudo do livro de 101 Respostas, né? As perguntas sobre o livro do Apocalipse. É interessante que eu estou falando para vocês no primeiro vídeo, mas nós já temos vários vídeos, várias lives de estudo sobre este. E por que eu estou falando primeiro? Porque nós começamos isso lá no finalzinho de março, no início do isolamento, distanciamento social por conta do Covid, e defendemos a ideia de lermos este livro junto, né, uma vez que já estaríamos separados, e vamos aproveitar então para aprender um pouco mais, né, sobre o que Deus também nos fala, né, nos ajuda, mesmo nesse distanciamento, com a leitura deste livro, né. Então, hoje são 3 de julho, se eu não me engano, nossa primeira vídeo foi dia 26 de março. E por que primeiro? Porque lá no canal do YouTube tem vários e não tem o primeiro nem o segundo, porque nós começamos com Hangout. E a gente também estava lá no Hangout e não deu muito certo. Uma era em que todo mundo estava fazendo live, né? Internet caindo ainda para todo mundo. Migramos para o Hangout, para o Zoom, que eu até achei uma plataforma razoável, só que teve aquele problema de segurança, né? Onde foi detectada várias falhas de segurança mundialmente e foi solicitado em que várias outras empresas desinstalassem o aplicativo. Nós paramos de usar e decidimos por bem utilizar perdão, a plataforma do YouTube, né? Então, por isso que eu estou fazendo de novo essa gravação, porque antes não era gravado, né? Para deixar lá, para não faltar, né, nenhuma questão deste livro para mais. O nosso intuito é cobrir todas elas, né? Então, vamos lá, iniciando nossa gravação, a primeira gravação, 101 respostas para perguntas sobre o livro do Apocalipse, do autor Mark Hitchcock. Vamos falar assim do Apocalipse de Jesus. Nossa intenção não é esgotar o assunto, né? Só ler e meditar mesmo. E a ideia é juntos crescermos, né, na graça e no conhecimento de nosso grande Deus, autor e consumador da nossa fé. Também entendermos e fidelizarmos, aguardarmos a vinda de Cristo e nos próximos eventos grandes em que o aguardamos é o arrebatamento. Lembrando, né, que existem diversas linhas de estudos e pensamento sobre escatologia. Nós respeitamos todas elas, né? Mas a nossa linha é linha dispensacionalista futurista e cremos no milênio literal. Não é que estamos dizendo isso aqui que a gente vai defender e levantar esta bandeira. Todas as linhas é interessante serem estudadas e entendidas, né? Faz parte, deixando também logo de início a tríplice bênção de Deus contida em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu gosto de emendar, né, esta tríplice aliança também com o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, porque algumas bênçãos de Deus são condicionais. O que é isso, condicionais, né? Que Deus vai fazer isso se a gente fizer isso, né? Então a gente vê aí que tem várias bênçãos que acabamos de ler, que ele fala, bem-aventurados que lê, bem-aventurados os que guardam, né? E a terceira, né, a segunda, a primeira, bem-aventurados os que lê, segunda, bem-aventurados os que ouvem, e terceira, bem-aventurados os que guardam. Ler, estamos lendo juntos, de certa forma. Ouvir, estamos todos ouvindo, né? Eu estou falando, estou me ouvindo também. E precisamos guardar, né? Depois que a gente lê, depois que a gente ouve, precisamos guardar. Corrobora então Tiago 1:22, que diz: Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, né? Glória seja dada. Então, está aí, né, essa primeira
a capa do livro, né? Então está aí, né, a capa do livro em que nós vamos meditar, né, de Mark Hitchcock. Nós iniciaremos, né, com duas perguntas, né? Na época nós começamos com duas perguntas, né? São essas duas perguntas: por que estudar o livro do Apocalipse? Por que ele é importante? E quem foi o autor humano, né, do Apocalipse? Nós pegamos algumas partes do livro, né? O livro ele é feito em partes. Ele tem, na verdade, 5 partes, né? A minha tela está pequena aqui, mas depois eu vou aumentar e vou mostrar um pouco para vocês essas 5 partes. Parte 1, a interpretação do Apocalipse. Parte 2, o pano de fundo do Apocalipse. Parte 3, a revelação de Jesus Cristo. Parte 4, as igrejas. É a parte que nós estamos estudando, né, atualmente. E a parte 5, a última parte, é a consumação. E essa parte tem várias sessões. Sessão 1, a cena no céu. Sessão 2, a tribulação. Sessão 3, a segunda vinda de Cristo. Sessão 4, o milênio. A revolta final do grande trono branco. E a sessão 5, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então a gente vai fazer 2 vídeos, né, que foram 2 aulas em que nós fizemos através de plataformas que vão ficar gravadas no canal do YouTube. E essa é a nossa primeira aula, onde vamos discutir essas 2. A primeira, não são as primeiras, né? A pergunta número 1, número 6. Beleza? Vou passar um bisu para vocês também rapidamente, né, sobre o que é o Café Canal com as Escrituras, para que vocês entrem lá, né, e assistam as aulas que já estão gravadas, inclusive essas e outras que vierem, e que vocês possam se encontrar melhor, né, neste canal. Beleza? Então vamos nessa, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Aqui eu tô na página do YouTube, digitei YouTube aqui, né? Acho que vocês estão vendo muito bem aí. E aqui eu tô com uma outra conta, né? Não estou com minha conta pessoal, estou com uma conta que é minha também, que é TI Ágil Correndo, né? Que é uma conta, é um canal no YouTube específico para eu ver, para criar aulas sobre informática, tecnologia. Enfim, é só para vocês terem uma ideia que quando vocês entrarão aqui e estarão a conta de vocês. E é até bom atentar, porque dependendo do computador que você entre, você não vai estar com a sua conta, né? Pode ser a conta do seu cônjuge e algo do tipo, tá? Então, aí vocês, aqui neste canal do TI Correndo, eu tenho, logo no início aqui, umas recomendações de vídeos para eu ver. Então, eu tenho aqui a meditação Salmo 121, que esse aqui é o canal da Luciana Pessiliano. Para quem não conhece, é minha esposa, canal muito legal, né? Tem alguns louvores lá também. Aqui já é o canal Café com Escrituras, né? Geralmente fica aqui a última gravação ou live. E aqui outras coisas, né? Então, o que vocês podem fazer caso já não tenha feito? Vocês vêm aqui, pode ser com acento ou sem acento, escrever Café com Escrituras. Este é o nosso canal, né? Então, você clica nele, clicando aqui ou clicando aqui, e você já entra no canal Café com Escrituras. E aqui fica sempre as playlists criadas, e se tiver algum vídeo, né, já criado, na verdade, programado, né, futuramente vai aparecer aqui logo no início, que é o que eu programei aqui. Né? Aí, a gente está criando vídeos para ficar nesta playlist Apocalipse e na playlist dos 101 livros. Né? Eu clico aqui em playlists, né? Aqui, ó, tá vendo essa playlist aqui, ó, livro 101 respostas. Eu posso clicar aqui, né? Vai ver o primeiro que estava lá, né? Aqui é a parte 3. Por que é o primeiro, né? O primeiro é o 3, porque como eu falei inicialmente,
E nós vamos gravar os 2 primeiros, né? Que não ficou gravado na plataforma que fizemos no Hangout no Zoom. Aí você pode ver em sequência, né? Deu 3, o 4, né? O 5, o 6, o 7. Aqui está aparecendo, para vocês provavelmente não vai aparecer assim, né? Porque essa é uma conta minha. E vocês vão ver até o último que nós fizemos, que é a parte 15, né? Vou até colocar aqui, porque nesta parte 15, né, vocês viram que nós fizemos também com uma nova plataforma, que é o StreamYard. Atualmente estamos utilizando o OBS Studio e desta última utilizamos o StreamYard. E seria bom o feedback de vocês, o que vocês mais gostaram. Eu gostei muito, porque é muito mais fácil para mim e a interação de vocês também eu achei muito mais prático, né, de plotar aqui a interação de vocês. Tudo bem? Então, vamos dar início então a esse nosso estudo, né, essa nossa leitura. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver se está tudo ok aqui. Vamos para a pergunta número 1, né? Por que estudar o livro do Apocalipse? Porque ele é importante. Então vamos lá. A pergunta. E estas perguntas, 101 que iremos estudar, o autor ele fez uma compilação, né, de diversos locais que ele tem ido falar sobre o Apocalipse e há muitas dúvidas, né? Isso em vários locais, inclusive países, né? Que é uma grande pessoa, né? De conhecimento nesta área e ela tem disseminado sobre isso daí e coletou várias perguntas em comum, né? Tem outros livros assim também, né? E compilou neste daqui, né? Então, por que nós devemos estudar o livro do Apocalipse? Então, vou começar lendo para vocês a resposta do autor. O Apocalipse é um livro importante para ser estudado, mesmo que não houvesse nenhuma outra razão, além dele ser a pedra angular da alta revelação de Deus ao homem. O Apocalipse é o livro da consumação. Ele nos conta o final da história que teve início em Gênesis 1. Gênesis é o início de tudo, né? Apocalipse é o fim de muitas coisas e início de outras coisas, né? E aqui ele diz que é a consumação do que iniciou, né, lá no Gênesis. O maior valor do Apocalipse é o que ele nos afirma sobre o futuro. Ele desvenda o fato de que este mundo está caminhando em direção a um período devastador de 7 anos de julgamento divino. O surgimento de um governo mundial final. Um governo, uma economia e uma duração globais. A grande batalha do Armagedon, a segunda vinda de Cristo. O reino de 1000 anos de Cristo na Terra, o julgamento final e o novo céu e a nova terra. O Apocalipse nos diz para onde o mundo está se dirigindo e para onde nós estamos nos dirigindo. Perdão. O Apocalipse também é importante porque revela e reafirma muitas das grandes doutrinas das Escrituras. O Apocalipse é teologicamente rico. Ele mostra a soberania e a santidade de Deus. Ensina-nos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem um plano e está trazendo esse plano ao seu cumprimento. Revela que somente Deus pode predizer o futuro e que Ele o faz com 100% de exatidão. A cristologia, a doutrina de Cristo, acho que eu vou até voltar aqui um pouquinho. Na verdade, eu vou fazer uma transição aqui. Então, a cristologia, a doutrina de Cristo, é gloriosa em Apocalipse. Jesus é o Cordeiro. Aparece isso 28 vezes, só no livro de Apocalipse. Que foi morto, no entanto, que vive para sempre. Ele é
Deus, né? Diz Apocalipse 1,17. Ver também Isaías 44:6. Eu acho que eu passei. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu passei esse versículo aqui pra gente. Então, deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu me organizar aqui novamente. Tá. Depois eu passo alguns versículos aqui que foram plotados sim. Né? A gente acabou de falar sobre Apocalipse 1:7. E antes disso, esse daí é o nosso plano, né? O panorama escatológico do Apocalipse. Vou até traçar com o meu mouse aqui, ó. Tivemos a primeira vinda, né? Estamos aqui na era atual. O que nós estamos aguardando, né, é esta era aqui, né, de Daniel 9:27. E esta era aqui é os 7 anos de grande perseguição. Mas para que isso aqui aconteça, né, a igreja tem que ser arrebatada aqui, ó, nas nuvens, ó, né? Obviamente que está acontecendo várias coisas, estamos vendo isso aqui tudo se cumprir, né? Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas. Isso aqui é a era atual. E depois vai vir, né, esses 7 anos aqui, e depois dos 7 anos tem, ou aqui logo pertinho, né, no fim tem a grande batalha do Armagedon, e de fato a segunda vinda de Cristo vindo também com a igreja, né, onde reinaremos com Cristo, né, aqui no milênio, né, beleza? E aqui haverá um milênio de paz, né, de grande prosperidade para todo mundo. Será uma grande bênção, mas ainda assim, estando tudo bem, tranquilo, algumas pessoas ainda assim morrerão, né? Teoricamente não vai ter morte, mas morrerão porque se renderam ainda assim a Satanás, né? E depois sim vai vir um grande trono branco e a eternidade. Este é o pano de fundo, o panorama em que nós vamos estudar em algumas questões. Vou passar aqui o próximo. Logo que é óbvio que para isso precisaremos aí da nova ordem mundial, né? Então Apocalipse 1:17 lá, né, que dizendo que ele é Deus, né? Quando vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1:17. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor. O Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Perfeito. Ele é adorado como Deus. Apocalipse 5:13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5:13. Continuemos aqui então, né, que é o foco da história de toda a profecia, que é Apocalipse 19:10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse aqui é mais uma aparição, né, de um anjo, e a pessoa fica, um ser humano, fica tão estarrecido com a presença de um anjo que pensa em adorá-lo, mas anjo não aceita adoração, né? Adoração somente a Deus, o Eterno. E o próprio anjo fala: não faça isso, não me adore, né? Eu também sou servo ou conservo, né? Ou a serviço
de Deus, assim como nós também o adoramos e estamos a serviço de Deus para algumas coisas, né? A salvação vem somente por meio de Cristo, somente pela fé na morte dele na cruz, né? 1,5. E 1,5 diz: E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito, dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1,5. Somente seu sangue pode lavar os nossos pecados, né? Que é o 5,9. E ele cantava um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Estamos aqui no final, no início do Apocalipse, né? E a gente vê em que Deus ele compra, né, de fato, a humanidade, não é um povo específico, né? Uma raça específica. Mas ele foi morto para toda tribo, língua, povo e nação. Né? E no 7,14 que ele responde: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. A gente já bateu isso em algumas outras lives, né? Teve alguns questionamentos sobre isso daqui. Isso daqui ele está falando também sobre salvação durante a tribulação. É possível salvar-se durante a tribulação de 7 anos? Sim, está aí. Mas se vocês quiserem ou tiverem mais dúvidas, a gente pode falar só sobre isso. Tem muita coisa, muita matéria sobre isso. Ele é o leão da tribo de Judá, que está retornando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em Apocalipse 19:16. Ele diz: Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continuemos então a leitura. O Apocalipse desvenda total depravação do homem que mereceu o julgamento e mostra a desesperada necessidade pela graça de Deus. Em nenhum outro lugar das Escrituras nós vemos uma figura mais terrível da depravação, da rebelião e da blasfêmia do homem. O livro do Apocalipse nos proporciona uma visão divina da história. Vemos que nenhum império humano pode perdurar. Os dias do homem chegarão a um final trágico. Nos 404 versículos do Apocalipse, há cerca de 278 alusões ao Antigo Testamento. O Apocalipse é saturado do Antigo Testamento. A gente já fez uma live sobre isso, né? Que o Apocalipse não tem muita novidade. Ele tem 22 capítulos, 404 versículos. Né? Desses 22 capítulos, só 2 têm novidades. Por isso que ele fala que é saturado do Antigo. Por quê? Do Antigo e, na verdade, dos escritos antigos, né? Tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Então, o Apocalipse do 1 ao 20, muita coisa é relatada em livros anteriores, do Novo Testamento e Velho Testamento. João crê que a escritura do Antigo Testamento é a palavra de Deus e afirma que sua própria mensagem é divinamente inspirada e possui autoridade, né? E ele testemunhou isso. O Apocalipse tem muita coisa a dizer sobre anjos e demônios. Na verdade, ele fala sobre anjos mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Os anjos estão em atividade por todos os capítulos, especialmente em trazer a ira de Deus sobre a terra. A realidade e a perversidade de Satanás e suas hostes também são evidentes. Satanás acusa e persegue o povo de Deus. Odeia os judeus e tenta destruí-los.
dá poder ao anticristo e ao falso profeta. E finalmente é destinado ao lago do fogo. Este evento aqui a gente está, quem está acompanhando está percebendo agora na novela da Record, né? A gente está mais ou menos nesta parte aqui, né, da tribulação lá em que isso aqui está acontecendo. Então, continuemos. O motivo final para se estudar o Apocalipse é que ele é o único livro da Bíblia que contém uma bênção especial para aqueles que o lerem e que guardarem as coisas nela escrita. E é Apocalipse 1:3. Vou passar aqui. Que diz, né? De novo, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e, podemos dizer assim, de novamente, continua, felizes aqueles que guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Beleza. Apocalipse também é chamado justamente de um livro que abençoa. Oro para que a rica bênção, oro para que a rica mão abençoadora de Deus descanse sobre você à medida que juntamente estudamos o livro e que buscamos entender e aplicar suas verdades à nossa vida. Então, finalizamos assim a questão número 1. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, né? Mas vamos emendar então na questão número 6. Essa questão é muito grande. E aí a gente, ela é pequena e a gente faz como se tivéssemos feito lá em março, né? Pelo Hangout. Questão número 6. Quem foi o autor humano do Apocalipse? Vamos nessa. O autor humano do Apocalipse identifica-se 4 vezes. Seu servo João, né? Eu, João, o irmão e companheiro de vocês. Eu, João, aí tem algumas referências, né? Capítulo 1, versículo 1, versículo 4, versículo 9, capítulo 22, versículo 8. Houve sugestões dos nomes de vários candidatos quanto a quem seria o João que escreveu esse livro. Vamos ver aqui 5 questões. Eu acredito que essa questão é muito tranquila, né? Mas vamos lá. Então, as pessoas debatiam, né? E deve ter até hoje. Uns acreditavam que era João o apóstolo, o presbítero João, em terceiro lugar João Marcos, em quarto João Batista e quinto outro João qualquer. Não é propósito deste livro aqui, do autor, né? Apresentar todos os argumentos em favor ou contra cada uma destas visões. Portanto, enfocarei aquela visão que, baseada em criterioso estudo, creio ser a correta, o apóstolo João. Há alguns que rejeitam o apóstolo João como autor humano do Apocalipse. A principal razão que eles apresentam são as diferenças que aparecem na linguagem, no estilo de escrever e na gramática do Apocalipse e do Evangelho de João. Embora seja verdade que algumas variações, estas não são tão significativas quanto alguns afirmam, e elas podem facilmente ser justificadas por se considerarem o caráter e o propósito desses dois escritos. Por exemplo, no Apocalipse, João estava registrando visões que ele recebia e estava relacionando essas visões com a escritura do Antigo Testamento.
O comentarista bíblico Grant Osborne observa. Vamos ver a observação deste comentarista. Experiências tão poderosas como essas visões empolgantes naturalmente afetariam o estilo de uma pessoa escrever. Né? O que ele está dizendo é, dependendo do impacto de uma palavra que tu recebe ou de uma revelação que você recebe, muda a sua forma de agir, reagir e também escrever. Né? Também as dissimilaridades entre o Evangelho de João e o Apocalipse são sempre exageradas, sem que se observem as que ainda maiores similaridades. Por exemplo, né, existe uma semelhança incrível em muitos termos usados, especialmente aqueles que se referem a Jesus como a palavra, o Cordeiro de Deus e o Filho do Homem. Um dos principais argumentos em favor da autoria joanina do Apocalipse se encontra na igreja primitiva, que cria universalmente que João, o apóstolo, era o autor. No século II, depois de Cristo, Justino Marte identificou o apóstolo João com o autor. Aí tem um diálogo de Trifão, né, 84, que são alguns outros escritos utilizados também para aprendizado. Esta se tornou a visão aceita na igreja primitiva. Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Hipólito e Orígenes, todos eles mantiveram essa visão. Assim, os que estavam mais próximos nos tempos aos escritos do Apocalipse acreditavam que o apóstolo João era seu autor. A primeira menção de outra pessoa como se fosse o autor foi o Dionísio de Alexandria, que serviu como supervisor na igreja de Alexandria na última metade do século III, em torno dos anos 247 e 264 depois de Cristo. Como observa Robert Thomas, permanece o fato de que as evidências externas em favor da autoria do apóstolo João são mais antigas, mais claras, mais definidas e mais positivas para o Apocalipse do que para a autoria tradicional de qualquer outro livro do Novo Testamento. O testemunho dos pais da Igreja é unânime em favor da autoria apostólica e da autoridade do livro. Desta forma, o apóstolo João foi o autor humano do Apocalipse. Então, quem foi o autor humano do Apocalipse, né? O próprio apóstolo João, que foi discípulo de Jesus Cristo. Isto aqui é uma das formas, né, de crença e de conhecimento que os estudiosos utilizam até hoje, é que quanto mais antigo, e os estudiosos antigos, bem próximo de João, né, eles corroboram isso, então a probabilidade maior disso ser verdade, porque eles estavam próximos, né? Estavam naquela época. Beleza? Então a gente finaliza assim esse vídeo. Finalizando o vídeo 1, estará lá no nosso Café com Escrituras, você pode ver, pode compartilhar. Outras novas pessoas entraram, né, ao longo do tempo e têm entrado para esse estudo e podem receber este vídeo também para incrementar, né, no conhecimento. Beleza, gente? Até a próxima aí, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.